seu povo escolhido, Deus me fez pra anunciar o que Ele faz. E por amor não vou me calar, de norte a sul vou proclamar. Brasil, a esperança é Jesus. Alegria nele encontrarás. Brasil, a esperança é Jesus. Nova vida ele te dará. Brasil. Cristo é a única esperança deste mundo tão hostil, para a santa liderança do Evangelho do Brasil. Cristo é a única esperança deste mundo tão hostil, para a santa liderança do Evangelho no Brasil. A esperança é Jesus. Alegria nele encontrarás. Brasil, a esperança é Jesus. Alegria nele encontrará. A nova vida ele te dará. Brasil. Amém. Vamos convidar o irmão Anderson, que ele vai estar fazendo a oração de agradecimento a Deus e também apresentando o missionário de hoje, que está no campo. Os irmãos poderão sentar? A igreja pode sentar. Jesus Cristo é a única esperança. Bom dia aos irmãos. Apenas informar a igreja, o pastor Romário não está conosco nessa manhã, que a cada 3 meses ele pega um fim de semana de folga. Por esse motivo não estará conosco no dia de hoje. Informar a igreja também que terça-feira, começou os ensaios aí para a cantata de Natal. Essa cantata desse ano é com as irmãs da nossa igreja. Terça-feira aí já tivemos alguns ensaios. As irmãs que desejam podem procurar a irmã Alcineia, a irmã Ana Paula, para os ensaios a partir das 19 horas. Temos um ensaio aí da cantata toda terça-feira e quinta, né, Ana Paula? Só terça-feira. Toda terça-feira às 19 horas, as irmãs estejam conosco aí nos ensaios da cantata. Um outro anúncio é sobre quinta-feira. Quinta-feira, Assembleia Meritiense. Todas as igrejas de São João de Meriti estarão reunidas em assembleia. Será na igreja de Jardim Sumaré. E os irmãos que desejarem fazer parte, estarem lá conosco nessa assembleia, devem nos procurar até o fim desse dia. Porque nós estamos inscrevendo os mensageiros, da igreja, os representantes da nossa igreja. O mensageiro ele pode votar e ser votado. Lá vai estar todas as organizações dos batistas, vai estar os homens, as senhoras, os embaixadores, a juventude. Então, os irmãos que desejarem, estaremos aqui na quinta-feira, a partir das 19 horas. Vai sair um grupo daqui em direção à Igreja Jardim Sumaré. O irmão que desejar ser o mensageiro, nos procure até o final do culto dessa noite, aliás, da noite. E os que desejarem ir, podem estar conosco aí às 19 horas, na porta da igreja. Estamos saindo para a igreja em Jardim Sumaré. A irmã Maria da Paz falou aí sobre o Rio Grande do Sul. Deu alguns dados sobre como é o Rio Grande do Sul. E Rio Grande do Sul foi um dos primeiros campos
O Acre e o Rio Grande do Sul foram os primeiros campos das Juntas de Missões Nacionais em 1908 a receberem missionários dos batistas. Nessa manhã nós temos um missionário lá do Rio Grande do Sul, é o missionário Delton, está aqui conosco, vai trazer a palavra, né? Vai falar sobre a campanha de missões. Ele é missionário de batista, portanto é o nosso missionário, tem feito um trabalho ali no Rio Grande do Sul. Vamos abaixar a cabeça, vamos orar pela vida do pastor. Pai, muito obrigado, ó Deus, por essa manhã, por esse dia. Nós somos gratos porque temos essa liberdade de estarmos reunidos em Teu nome. E nesse momento, ó Deus, nós queremos entregar a vida do pastor Delton, Deus. Abençoa Teu servo. Muito obrigado, ó Deus, porque Tu enviaste ele àquele campo. Tu os tens sustentado. E continue, ó Deus, o abençoando. Continue conosco, ó Deus. Use o Teu servo nessa manhã. Possamos ouvir a Tua voz. Essa oração nós fazemos no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Bom dia, igreja. Bom dia, graça e paz seja com cada um dos irmãos. É um prazer poder estar aqui com os irmãos. Obrigado pela recepção, os irmãos muito queridos, muito simpáticos. A começar pelo irmão Anderson, que teve eu não sei se ele ou eu tive o privilégio, né, de estarmos juntos, dele ir lá me encontrar e de me buscar, mas louvado seja Deus pela vida dos irmãos, pela disposição dos irmãos em me receber aqui também. E trago um caloroso abraço aí do Rio Grande, né? Assim como a gente tem se aquecido lá com o amor e a graça de Jesus, nós também trazemos a vocês os nossos cumprimentos de toda o nosso grupo de missionários que estamos lá no Rio Grande do Sul, no sul do país. E como nós temos já compartilhado em várias igrejas aqui, nós damos graças a Deus pela vida de cada um dos irmãos que tem nos abençoado, tem nos sustentado, tem nos dado o privilégio de estarmos atuando no Rio Grande do Sul. Eu me chamo Delton, eu tenho 3 filhos, sou casado com a Fátima. Nós estamos no Rio Grande do Sul há 15 anos. E 15 anos que Deus tem nos dado o privilégio de sermos missionários. Quando fui ordenado ao Ministério da Palavra em 2006, já foi para isso, para ir para os campos, porque desde a minha adolescência, desde os 16 anos, eu já tinha um chamado. O Senhor me chamou para proclamar que Ele é a única esperança para o nosso país e para todos quantos ouvirem a voz do Senhor, né? E aí, quando terminei o seminário, eu e minha esposa, nós demos o nosso nome para Missões Nacionais e continuamos vivendo. E, um determinado momento, nós fomos com a cara e com a coragem, como diz os nossos pais, para o Rio Grande do Sul, sem junta, sem nada. A gente só juntou nossas coisas e fomos, né? Era eu, minha esposa e o meu filho mais velho, Samuel. Hoje o Samuel tem 17 anos e eu tenho mais 2 gauchinhos que nasceram em Passo Fundo, norte do estado do Rio Grande do Sul, aonde nós plantamos uma igreja, e a Igreja Batista Vida Nova, em Passo Fundo. E eu sou paulista do interior de São Paulo, então eu falo portão, português, né? Então, sou casado com a piauiense, né? Minha esposa Fátima é do Piauí, então eu como cuscuz, né? Agora inventamos um cuscuz recheado, né? E tenho 2 gaúchos e o meu filho mais velho é paulista, nasceu lá também em Bauru. Então temos aí o Brasil, um pedacinho do Brasil lá na minha casa, né? Um pouquinho de cada lugar representados. Somos literalmente missionários, né? Em nome de Jesus. E, amados, louvado seja Deus pela visão dos irmãos, pela a manifestação de Deus aqui na vida dos irmãos através de missões. E nós temos a alegria de poder compartilhar de que Jesus Cristo é a única esperança e o que Ele tem feito e sido no Rio Grande do Sul. Mas antes disso, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Atos capítulo 4. Atos capítulo 4 é onde está o tema da mensagem que nós temos proclamado aí nesse mês, ou nesses 2 últimos meses, setembro e outubro,
Jesus Cristo é a única esperança. Esse texto de Atos 4:12 é um texto onde está dentro de um contexto extremamente importante, um contexto poderoso da parte de Deus para as nossas vidas, para o nosso tempo. É um tempo onde a gente, de fato, precisa proclamar, assim como esses homens corajosos, homens de Deus, Pedro e João, proclamaram naquele tempo. E com ousadia, com coragem, com intrepidez, eles foram bem-sucedidos. E tudo começou a partir de uma cura. Tudo começou com uma palavra proferida, uma palavra proclamada para um homem que estava já há algum tempo na porta do templo, na porta de um lugar onde ele tinha a esperança de ser curado. Ele achava, talvez, que a esperança dele, que a cura dele seria se ele entrasse ou se alguém levasse ele até para dentro do templo, ou alguém, propriamente dito, passasse ali e desse alguma ajuda para ele. Isso na Porta Formosa, no capítulo 3 de Atos. Não é? Mas chegou 2 homens ali, muito inspirados pelo Espírito Santo, homens cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, e o que esses homens fizeram? Olha, eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada nesse momento, a não ser o poder de Deus para você se levantar desse lugar aí. Então, não temos ouro nem prata, mas o que temos, receba em nome de Jesus. Imagina se eu e você tivéssemos essa capacidade. Imagina se eu e você tivéssemos esse poder, e cheios e inspirados pelo Espírito, pudéssemos curar pessoas e dar a elas uma nova expectativa de vida. Quero dizer para você que nós temos isso. A questão está da intensidade ao qual nós temos com o Senhor, a intensidade pelo qual nós andamos com Deus. Você tem uma intimidade com o Senhor a ponto de você responder a razão da esperança que você tem? Nós temos visto nosso país cada vez piorando, cada vez mais tendo dificuldades, cada vez mais sem esperança, cada vez mais pessoas levando vantagens. A gente vê a corrupção crescendo de maneira desenfreada, a gente vê a pobreza aumentando de maneira desenfreada, e nós vemos que em tudo o que nós temos nesse mundo, nessa terra, nesse nosso país, nós vemos que não há esperança, a não ser em Cristo Jesus. E nós precisamos proclamar isso para todos os povos do nosso país. De norte a sul, leste a oeste, nós precisamos proclamar que Jesus Cristo é a única esperança. E para isso, eu e você precisamos estar arregimentados, preparados para responder, preparados para desafiar as pessoas a se entregarem a Cristo, preparados para proclamar a verdade do Evangelho, proclamar que não existe nenhum outro que pode salvar, a não ser Jesus Cristo. E quando o texto diz, em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, é porque eles já tinham sido interrogados do porquê que eles estavam agitando, do porquê que eles estavam proclamando isso, do porquê eles estavam compartilhando e fazendo um alvoroço em todo aquele contexto, em toda aquela região. E Pedro e João, com muita ousadia, eles estavam proclamando em Jerusalém a ressurreição dos mortos. Nossa, quanta coisa diferente está sendo dita. Nós não entendemos o que está acontecendo. E eles foram parar no tribunal. E no tribunal eles tinham que responder o porquê de tudo isso. Como nós hoje, muitas vezes, nós já vimos aí, temos alguns líderes no Brasil, batista, indo até os tribunais para responderem também a razão do porquê que eles contestam a questão de gêneros e tudo mais. A razão do porquê a fé que eles têm é proclamada de uma maneira que não é igual à dos outros. A razão do porquê que esse evangelho é diferente de outros evangelhos. Amados, isso vai intensificar cada vez mais. Nós teremos ainda mais provações, nós teremos ainda mais dificuldades para ir e vir e proclamar que Jesus Cristo é a única esperança.
Mas isso não pode nos deter, assim como também não deteve Pedro e João quando proclamavam isso a todas as pessoas que pudessem ouvir. E a Bíblia diz, no contexto do capítulo 3 e o 4 do livro de Atos, que eles compartilhavam do Evangelho com intrepidez, com ousadia, de que a ressurreição em Cristo e de que aquele Cristo que foi morto, ele ressuscitou e deu vida também. Esse mesmo contexto mostra que eles influenciaram, eles proclamaram as verdades e cerca de 5.000 pessoas entregaram-se a Cristo, se curvaram diante do Rei, do Senhor dos Senhores, do Deus dos deuses. E dessa maneira nós precisamos também proclamar, nós também precisamos ser corajosos, intrépidos, ousados, e dizer para as pessoas, aonde quer que nós estejamos, com quem quer que seja, nós precisamos proclamar que Ele é a única esperança, porque existe a esperança de um novo caráter. Jesus, quando nós entregamos a vida a Cristo, nós temos o caráter transformado. Agora o caráter passa a ser um caráter de Cristo. E essa caminhada com Cristo faz com que a nossa vida seja santificada cada vez mais. Essas verdades, ela é diferente e ela é estranha para o mundo. Ela é diferente, é estranha para as pessoas. Quando você fala de Jesus para um gaúcho, por exemplo, ele vai tomar aquilo como, que bom, todo mundo aceita Jesus. Jesus é bom, né? Que legal, maravilha. Eu vou na igreja todos os finais de semana e sempre quando eu posso eu faço uma contribuição aqui, outra ali. Mas não é esse Jesus que nós estamos dizendo a eles. Não é dessa forma que nós queremos que eles sejam convertidos a Jesus. Mas aquela intimidade com o Senhor, com aquele relacionamento com Ele, aquela vida com Deus, o andar com o Senhor, é isso que transforma o caráter. E nós também precisamos ter coragem, ter ousadia, ter intrepidez para pregar e dizer, Jesus é a esperança para uma nova vida também. Quando o nosso caráter é transformado, a nossa vida, consequentemente, naturalmente, ela também é transformada. À medida que nós vamos andando em comunhão, em partilhar da palavra de Deus, em vivenciar os planos de Deus para a nossa vida vai mudando. As coisas antigas já passaram, agora se faz tudo novo. É isso que a Bíblia diz, é nisso que nós devemos nos deter, é nisso que nós devemos, isso que devemos proclamar às pessoas. Jesus Cristo é a esperança para novas expectativas. Quando nós temos uma nova vida em Cristo, nós também passamos a ter expectativas de vida, expectativa do novo, expectativa das transformações, das restaurações, não somente na minha vida, mas na vida de todos os quantos estão sendo proclamada essa verdade. E eles estavam proclamando, em nenhum outro há salvação, não tem como termos salvação se não for em Cristo. Jesus Cristo também é a única esperança para uma nova vida, uma nova história. Quando nós temos uma nova vida, quando nós temos uma nova expectativa de vida, uma nova expectativa, olhamos para o mundo de uma maneira diferente, na expectativa de que o Senhor é a esperança, de que o Senhor é o que vai restaurar, de que o Senhor vai me levar para o céu, eu passo a viver e marcar o tempo em que eu estou vivendo. Ou seja, a minha história é transformada, é mudada. Por isso que a Bíblia diz que sou eu que tenho os planos para vocês, planos de fazer-lhes prosperar, planos de esperança, planos de dar alegria, paz, e não de lhes causar dano, para vos dar o fim que vocês esperam. Muitas vezes o homem, o ser humano, espera um final feliz, mas o verdadeiro final feliz está em Cristo Jesus, esperança da glória. O verdadeiro final feliz está numa vida dedicada ao Senhor, uma vida que honra a Deus em tudo que faz, que fala e que procede. E Jesus Cristo é a única esperança, porque Ele é a esperança de eternidade. Muitas pessoas estão hoje atreladas a ao muito misticismo, a muitas crenças, sincretismo. A irmã leu ali
A irmã trouxe algumas estatísticas do sul do nosso país. Só no estado do Rio Grande do Sul, 497 municípios, 3 milhões de habitantes precisam de Jesus, ouvir de Jesus plenamente, verdadeiramente, poderosamente. São cerca de 11 milhões e 300 mil habitantes no Rio Grande do Sul, 0,17% de evangélicos. Não é só de batistas, é de evangélicos. Igrejas batistas, nós temos 95 igrejas batistas da Convenção Pioneira e 117, mais ou menos, igrejas da Convenção Gaúcha. São 2 convenções no Rio Grande do Sul. Completando aí, mais ou menos, cerca de 200 e poucas igrejas batistas. Nós temos uma contingência de evangélicos pequena, muito pequena. E sabe qual é o Deus que impera naquele lugar? É aquele Deus onde muitos estão atrelados ao mamon, à riqueza, ao dinheiro. Naturalmente, se você tem um Deus que te dá tudo o que você precisa, que supre as suas necessidades e as necessidades da sua família, você não precisa de mais nada. Se você tem um bom carro, se você tem uma boa casa, uma casa de 2 pisos, se você tem um bom emprego, ou se você é dono de uma empresa ou coisa parecida, você não precisa de nenhum outro Deus. Eu já tenho esse Deus. É dessa maneira que eles pensam. O estado do Rio Grande do Sul tem a maior contingência espírita do Brasil. Significa que é muito mais do que na Bahia. Isso faz com que eles tenham uma certa autonomia espiritual. E a autonomia espiritual, ela é, para eles pensam ser algo forte, algo que realmente vai sustentá-los e vai progredi-los. Mas a gente sabe que o único sustento de verdade é Jesus Cristo. A gente sabe que o único que pode nos dar um futuro pleno, eterno, é Deus. E é isso que nós temos proclamado naquele lugar, no Rio Grande do Sul. No sul do país, nós temos cerca de 77 missionários, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, nós temos cerca de 53 missionários, só no Rio Grande do Sul. Os nossos projetos, nós temos aí cerca de 49 projetos de plantação de igreja no sul do país. Ao passo que você vê isso só no Rio de Janeiro, talvez aqui na cidade de São João do Meriti. A cidade de São João do Meriti tem mais batistas do que em todo o Rio Grande do Sul. Que coisa, não? Que diferença. E vindo para cá, né, olhando igreja aqui, igreja ali, igreja aqui, igreja ali. Em todo lugar tem igreja aqui, tia. Em todo lugar. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. São crentes? São crentes em Jesus? São verdadeiros crentes? Oram todos os dias? Buscam a palavra do Senhor todos os dias? Aí que a gente pensa, não sabemos. No Rio Grande do Sul, nós temos uma escassez de evangelho, nós temos uma escassez de busca de Deus, nós temos escassez de Cristo nos lares. Mas tudo começa com a proclamação, tudo começa com a evangelização, tudo começa com o proclamar que Cristo é a única esperança de salvação. E Pedro e João, eles tinham com toda a ousadia, com toda a propriedade, com toda a coragem, eles proclamavam. E o próprio texto do capítulo 4, lá no verso 13, os juízes que estavam no tribunal, eles viram a coragem de Pedro e João, e percebendo que eles eram não só corajosos, mas eram homens simples, homens que não eram incultos, homens que não tinham muitas letras, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Amados, quando nós estamos com Jesus, nós somos prósperos em todos os sentidos. Quando nós estamos com Jesus, nós podemos com propriedade, com exclusividade dizer, Ele é a única esperança para a nossa nação. Nós precisamos andar em intimidade com o Senhor. Nós precisamos ter cultos como tivemos aqui, como presenciei aqui, quando eu cheguei aqui. Oração. Se nós não agirmos, não vivermos uma vida de oração, não vamos ter caminhos abertos. Nós não vamos ver possibilidades. O nosso Brasil não será alcançado se nós não orarmos, se nós não buscarmos o Senhor.
em humilhação, em humildade. Nós precisamos disso. E a gente vê no texto bíblico que esses homens, muito humildes, muito simples, eles não só curavam, mas também eles proclamavam com ousadia. Poxa, como seria bom a gente chegar num lugar assim, desfavorecido, assim, e mudar tudo, né? Como seria bom a gente chegar num lugar e ver que tem necessidades e a gente proclamar ali, a profetizar naquelas vidas e haver restauração, mudança. Nós podemos fazer isso. Nós precisamos fazer o que a Bíblia ensina, ter uma intimidade maior com o Senhor. E esses homens do tribunal, eles fizeram o que nós vimos aí em algum tempo, num testemunho, onde um pastor foi até chamado a juízo, e ele foi responder no tribunal o porquê, né, de uma situação específica, que nós somos metralhados, né, que são contra o que nós falamos. Defendemos a família e eles desfazem a família, tentam desfazer. E aí esse nosso pastor foi lá e ele teve que responder no tribunal a razão do porquê ele disse aquilo. Esses homens também a mesma coisa, Pedro e João a mesma coisa. E aí, o que o texto fala? Lá no verso 18, eles não tiveram o que fazer. O que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles sabem o que eles realizaram, um milagre notório que não podemos negar. Não podemos impedi-los de fazer o que eles estão fazendo. Não podemos impedi-los de mudar, não podemos impedi-los de proclamar o que eles estão proclamando. É real, é verdade. E amados, quem pode nos impedir, como batistas brasileiros, de proclamar as verdades no Brasil, no Rio Grande do Sul, no Nordeste? Ninguém. Por quê? Porque estamos atuando numa Cristolândia, porque não é mais Cracolândia, e sim Cristolândia. Porque nós estamos no sertão dando água para quem tem seca. Porque nós estamos no Rio Grande do Sul tirando o misticismo, a malignidade. Quantos aqui conhecem o Rio Grande do Sul? Por estar lá. 1, 2 irmãos. Poxa, passe a Macedônia e ajuda-nos. Vá para o Rio Grande. Olha, você conhece, já ouviu falar de Gramado? Quem gostaria de ir para Gramado? Se você for lá na minha casa, você vai ver o meu gramado lá. De boa, né? Quem já ouviu falar de Canela? Canela, né? Nova Petrópolis. Lugares assim, ó, lindos, lindos, lindos. Ainda mais no dia do frio, no tempo do frio, no inverno. É maravilhoso aquele lugar. Você come chocolate, né? É muito gostoso lá. Mas na minha casa também você vai encontrar um monte de canela, pelo menos 5. 5 não, pelo menos 10. 10 canelas, né? É brincadeira, só para descontrair, mas nós vemos que Gramado é um lugar necessitado do Evangelho. Festival teve uma vez que nós fomos lá lá em Gramado e nós fomos levar uma turma de evangelistas, né, que foram fazer evangelismo lá na nossa cidade, lá em Passo Fundo, quando a gente estava em Passo Fundo, e depois a gente foi, num dia de folga, passear. Mas mesmo passeando, a gente estava evangelizando. Aí nós paramos, eu parei meu carro, assim, na frente do teatro, onde realiza lá o Festival de Cinema de Gramado. E aí, nós levamos um isopor enorme de cachorro-quente, né, um molho, aí um monte de sacola de pão, né, e dentro daquele isopor, o molho já de salsicha, né, bem gostoso e tal. E aí eu abri o porta-mala do carro e comecei a servir a galera que estava, né, naquele movimento ali na frente. E aí, brincando, eu falei assim: olha o cachorro-quente, R$1, e você ainda leva uma oração, coisa assim, né? Mas só brincando. E não parou um monte de gente querendo comprar o cachorro-quente? E será que eles também estavam para receber uma oração? E aí eu não sabia o que fazer. Demos ali alguns pães, mas aí não continuei, porque era o pão da galera que estava lá, né? Porque Gramado é muito caro. Gramado não dá para a gente chegar lá, passar o dia lá,
facilmente, né? Se não tiver uns trocados, uns pila, né? Mas Rio Grande do Sul, Gramado, Canela, Nova Petrópolis, região da Serra, Caxias do Sul, Festa da Uva, lugares aonde tem beleza, aonde é bonito, aonde a estrada, aquela rota romântica, é muito bonito. Mas por trás disso também existe a escuridão, as trevas. Tem estradas aonde a gente passa, aonde tem uma grande empresa de piscinas, e no portal daquela casa, que provavelmente é a casa do dono, tem 2 demônios em cima. Tipo, como se aqueles demônios fossem os recebedores, né? A recepção de quem entra. E, amados, a ideia que eles têm é de que a prosperidade vem a partir do que você busca. E o que eles buscam não é Jesus. E aí você vê pessoas querendo amarrar relacionamentos, pessoas querendo prosperar suas empresas, pessoas querendo mudança na sua família, coisa parecida, mas dentro de lugares onde não são específicos para mudança de vidas. Buscando em outros deuses o que não é, o que Jesus pode dar. Buscando em outras práticas, em práticas malignas, o que Jesus pode dar. E nós estamos proclamando aos gaúchos que Jesus Cristo é a única esperança. E esses homens, com muita intrepidez, muita coragem, muita ousadia, eles receberam a aprovação do Senhor e também do povo, pelo fato deles proclamarem com coragem. E eles eram muito ousados também, onde eles diziam, né? Verso 19, julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Julguem vocês de tudo que nós estamos fazendo, se vale a pena a gente abrir mão disso, deixar de quieto e não ir à frente para obedecê-los, ou obedecer exclusivamente ao Senhor que criou todas estas coisas. Nós não podemos deixar de falar do que nós temos visto e ouvido. Nós temos visto transformação, nós temos visto mudança de vida, nós temos visto pessoas sendo restauradas das suas misérias. Nós temos ouvido o testemunho de fé de cada uma delas, o testemunho de que existe sim uma esperança. Nós não podemos deixar de falar, nós não podemos deixar de compartilhar, nós não podemos deixar de registrar que Jesus Cristo é a única esperança e temos experiências aqui. É isso que nós precisamos proclamar. É isso que nós temos feito no Rio Grande do Sul. Você pode pensar, né? Mas o Rio Grande do Sul é um estado abastado, é um estado rico, é um estado bonito. Tem tudo isso. Mas é pobre de Cristo. Você acha que... quantos aqui imaginam o Rio Grande do Sul? Você imagina que no Rio Grande do Sul não tem favela? Quantos acreditam que no Rio Grande do Sul não tem favela? Pois bem, então agora a irmã pode desacreditar, porque tem favela, tem muita favela. Em Gramado tem favela. Todas as cidades do Rio Grande do Sul têm a periferia. E que não é mostrado nos filmes, não é mostrado nas novelas, nos seriados, não é mostrado nos cartões postais. O que mais tem no Rio Grande do Sul são pessoas que estão passando necessidades. O que tem mais dos 11 milhões e 300 mil habitantes, nós temos uma boa parte de pessoas que precisam de alimento, que precisam, eu estava ouvindo aqui as irmãs orarem por emprego. Tem muito gaúcho desempregado. E aí eles vão até Deus, ou melhor, eles vão até a igreja para receber um emprego. Quando recebem o emprego, vão embora. Porque é uma mentalidade católica apostólica romana. Uma mentalidade em que, bom, eu vou buscar a Deus, depois eu vejo o que eu faço. E não é isso que nós ensinamos. Você pode passar um slide, por gentileza? Ali você tem desses slides aí. Pode passar, por favor? Essa é minha família. Aquele grandão lá é meu filho de 17 anos. Ele foi pequenininho assim, ele era um catatauzinho
com 2 aninhos lá para o Rio Grande do Sul, Porto Alegre. E aí ele está desse tamanho, passou do pai, né? E temos o Jonathan, de 10 anos, e a Júlia, de 6 anos, e a minha esposa Fátima, e estamos lá já nesses 15 anos no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, nós oramos. Pode passar, por favor, esses slides aí. Essa aí é a apresentação da família, né? Esse projeto que nós temos de plantação de igreja é um projeto que vai... a intenção é começar pela... Pode passar. Nós começamos ali em oração. Evangelização discipuladora, plantação de igreja, formação de líderes e compaixão e graça. Quando nós oramos, nós pedimos a Deus: Senhor, tenha misericórdia desse lugar, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia de tudo que existe aqui nesse lugar. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Aonde o Senhor nos dá pessoas para a gente evangelizar. Nós não oramos mais: Deus, abençoa a minha vida, continue abençoando o meu trabalho, continue abençoando a minha família. Senhor, obrigado pela minha igreja. Não. Senhor, em nome de Jesus, coloque pessoas no nosso caminho para a gente falar de Jesus. Deus, coloque alguém no dia de hoje para que eu possa compartilhar que o Senhor é a minha esperança, que o Senhor é o meu Salvador. Deus, coloque pessoas necessitadas do poder, do amor, da graça do Senhor no nosso caminho. E aí nós temos a evangelização discipuladora. Na evangelização discipuladora, nós levamos essas pessoas a conhecerem a Jesus, e a porta de entrada para a igreja, ou seja, para o grande grupo, para estar dentro do salão de cultos, os nossos pequenos grupos multiplicadores que você está vendo aí, que são o nosso cartão de visita da igreja. Nós trabalhamos nos pequenos grupos multiplicadores o relacionamento, o amor, o perdão, a graça, o compartilhar. E dentro desse relacionamento as pessoas vão querendo, se interessando em estar conosco numa celebração maior, numa celebração de adoração. É claro que nessa pandemia, não somente os irmãos, mas nós também não tivemos possibilidade de nos reunir nos nossos templos. Porque lá no Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre, onde nós estamos, tem algumas peculiaridades, algumas especificidades. Por exemplo, eu prefiro muito mais não ter culto no nosso templo, porque tem uma pandemia, do que não ter culto porque tem toque de recolher. Quando nós chegamos em 2016 lá, tínhamos o toque de recolher, onde não podíamos ir nem vir. Lá o nosso bairro é a zona vermelha da capital gaúcha, ou seja, é o tráfico que rola muito grande lá. E nós estamos num lado do bairro, da zona leste, e do outro lado tem as facções, ou seja, os dois lados, né, eles ficam brigando. E nós ficamos num alto, 8 metros acima da avenida principal que corta esses dois lados. E aí, nós ficamos na linha de tiro. Quando nós chegamos lá, em 2016, por quê? Porque nós plantamos uma igreja em Passo Fundo. Então, voltamos para Porto Alegre para continuar esse projeto de plantação de igreja no bairro Jardim Carvalho. Um bairro que tem 25 mil habitantes aproximadamente, dentro de uma macro-região chamada Distrito Leste, ou seja, zona leste da capital, de cerca de 114 mil habitantes aproximadamente, e somente nós como Igreja Batista. E nós temos quantos membros? Nós temos a maior igreja do Brasil, 30 membros. Desses 30 membros, mais da metade de mais pessoas estão dentro dos nossos pequenos grupos multiplicadores, porque um dia eles estavam com medo de ir no culto, no templo, e eles passaram a ir nos nossos pequenos grupos multiplicadores. Tem pessoas que nós iremos, em nome de Jesus, batizá-las no final desse ano e no próximo ano, porque elas estão se relacionando conosco. Nem crentes são, nem membros são, mas estão caminhando conosco nas nossas casas. Nós abrimos a nossa casa. E quando nós abrimos a nossa casa, veio já estava a pandemia, veio a pandemia lá em 15 de março de 2020, onde os irmãos, nós, o Brasil inteiro, o mundo inteiro fechou. Né? E aí, fazer o quê? Vamos continuar nas casas. Só que com restrições, precisamos online e tudo mais, toda aquela situação. E aí começamos no online, e nesse tempo
nós tínhamos uma capela de madeira, 13 por 7. E essa capela, lá quando bate uma chuva, frente fria com frente quente, tempestade. E é forte. A última tempestade que teve, caiu granizo. E o granizo era do tamanho, bem grandão assim, maior do que uma bolita, bola de gude. E, amados, aquela capela de madeira, ela fazia assim, ó, as paredes. Porque ela era feita de compensado por fora e por dentro gesso acartonado. Foi uma bênção que uma igreja aqui de Macaé nos abençoou lá, fez aquela construção há quase 7 anos atrás. E aí, 7 anos atrás era novinha, né? Mas vence esse material. A chuva bate, o compensado abre, né? Ele entorta tudo. Imagina você abrir assim e olhar lá para dentro da igreja. E imagina a tempestade vindo e aquele telhado de eternite, ele balançando, mais pesado do que a própria capela. Gente, a gente começou a orar. E aí, num tempo de oração lá, de repente, chovendo, a gente orando lá e de repente o nosso o forro, ele abre e baixa aquela água toda. O que tinha acontecido? Tinha quebrado uma tesoura e, naturalmente, o parafuso, né, trouxe e quebrou a telha. Então, ela rachou no meio e vazando água. Amados, nós começamos a orar: Senhor, tem misericórdia, nós não podemos deixar assim, mas nós não temos dinheiro, não temos condição. O que vai ser, Deus? De repente, a gente tira todo o forro. Vamos tirar esse forro para ver o que está, né? De repente, né? A gente tem conserto. Outra tesoura quebrada. Como que nós estávamos debaixo de 2 tesouras quebradas e não caiu na nossa cabeça? Foi porque Jesus segurou aquele lugar e Ele mostrou para nós: ó, abre o forro, tira, destelha aquele negócio lá. Amados, foi uma correria tremenda. E aí o que nós tivemos que fazer? Tirar a telha, tirar tudo. Quando a gente tirou tudo, foi fácil, né? Derrubar, foi fácil. Mas como é que a gente vai fazer agora? Estamos sem templo, estamos sem lugar para nos reunir. E aí nós começamos, nós tínhamos R$400 na nossa conta. Então vamos começar com isso. E começamos a orar, jejuar, declaramos um jejum lá entre nós e começamos a orar e pedimos a Deus: tenha misericórdia, Senhor, nós precisamos, e vamos aproveitar essa pandemia, já que não pode nos reunir mais como igreja, como, né, no templo, então vamos quebrar tudo, vamos derrubar tudo. E para isso a gente precisava levantar paredes. E começamos a levantar as paredes com R$400. Na época, você está vendo ali, ó, nós estamos com as paredes levantadas e ali naquele período nós estávamos fazendo uma vigília de oração. Essa vigília terminou 5h30 da manhã. Era para ser, foi das 10 da noite, né, às 22 horas, até o horário que desce. Foi até às 5h30 da manhã. Porque nós clamávamos a Deus, estamos clamando até hoje, pedindo: Senhor, tenha misericórdia, nos ajude. Levantamos as paredes, fizemos tudo e Deus foi agindo no meio da igreja. Nós não deixamos de evangelizar. Você pode ver no outro slide ali, nós continuamos proclamando que Jesus Cristo é a única esperança. Do lado da nossa, ao redor da igreja, tem vários locais que adoram outros deuses e que nós precisamos que aqueles lugares sejam transformados pelo poder de Jesus, e nós continuamos proclamando. Pode passar esse slide aí, meu irmão, pode passando. E aí temos evangelizado. Tem outro slide ali que pode passar também. Nós também treinamos líderes, porque não adianta nós termos pequenos grupos ou querer multiplicar os grupos se nós não temos pessoas para liderar esses grupos. Então precisamos evangelizar, formar líderes, preparar pessoas, porque missionário não pode ficar o tempo todo no mesmo lugar. Missionário tem que sair, tem que fazer outras missões, tem que proclamar Jesus em outros cantos. Precisamos formar líderes para que eles fiquem. Eu estou aqui sendo recebido pelos irmãos como missionário aqui e tal na igreja, porque o pastor treinou. Alguns irmãos são treinados para estarem aqui, para receber um missionário, para estar aqui celebrando ao Senhor, cultuar ao Senhor. Se não tiver líderes, nós não temos multiplicação de igrejas, não temos multiplicação de evangelho.
E aí, amados, nós temos que treinar. E nessa época aqui, eu trouxe todos eles para minha casa. E na minha casa, nós juntos, ali na comunhão, no partilhar, ali no treinamento, juntos. Deus tem dado presentes, tem me dado líderes, tem me dado pessoas para continuar essa obra. E quando você pode ver o outro slide, na construção lá, no meio daquela sujeira toda lá, nós levantamos também cestas básicas, nós também ajudamos com paixão e graça, mas não é só cesta básica, não é só o alimento que vai, a pessoa às vezes não tem necessidade de alimento, mas ela tem necessidade de uma água paga, de uma luz paga, de alguma coisa, de um exame de saúde, nós também ajudamos, tentamos prover o máximo possível. Você me ajuda para que eu possa ajudar. Aí nós também alcançamos, por meio da compaixão e graça, mães que recém tiveram seus bebês, mães grávidas que estão para ter bebê, nós vamos lá e abençoamos também, fazemos chá de fralda. Nesse tempo a gente fez tudo virtual, só era presencial para entregar, só era presencial para manifestar o amor de Deus ali e orar com aquelas mães. Ali você vê fotos de mães recebendo prêmios, não é? Cestas de café da manhã, porque elas foram abençoadas por Deus, porque nós amamos. O nosso slogan lá na igreja é Igreja Batista Missionária. Nós existimos para amar e cuidar de pessoas. E nós queremos fazer isso de verdade. Nós queremos fazer isso com muita intensidade. A obra, ela vai continuar. Deus vai nos dar provisão, Deus vai nos dar condição, mas nós não vamos deixar de proclamar o que temos visto e ouvido de Jesus, da parte do Senhor. E lá está acontecendo, onde o Senhor nos dá pessoas, discípulos, onde você pode ver no outro slide, fazendo discípulos. A gente faz discípulos, a gente tem ensinado. A igreja tem 30 membros. Nós temos pelo menos 90% da igreja, quase toda a igreja, numa rede de discipulado, um acompanhamento 1 a 1, tete a tete. E Deus tem nos abençoado, porque a palavra de Deus tem sido fixada nos seus corações, porque nós temos andado juntos. Tem pessoas que nem são membros ainda, já estão dentro dos nossos discipulados. Porque elas vão ser batizadas, porque elas vão levantar, eu quero ser batizado. Com consciência. Sabe que todas as pessoas que nós temos batizado, nós não temos marcado data e falado, tal domingo vai ser ou sábado vai ser o batismo. Não, eu só marco data de batismo quando eles realmente resolvem batizar. E quantos deles têm um índice de evasão? Nenhum, 0% de evasão. Todos eles são membros efetivos mesmo. Dos 30 membros, nós temos pelo menos 24 ativos que faz uma coisa ou outra, é líder de PGM ou alguma coisa está ali. Os outros 6 são pessoas limitadas, são idosos, que precisam receber de nós, que precisam ser cuidados por nós. Eu louvo a Deus pela Igreja Batista Missionária, ela é pequena, mas ela é grande. E você vê ali nas fotos, jovens, você vê casais sendo discipulados ali. Esses aí são todos meus discípulos. Esse rapaz, a minha esposa também discipula as mulheres. Ela multiplica discipulados. Ela multiplica outras líderes. Eu também. E nós temos trabalhado. Nós temos um casal de africanos lá, que não são os senegaleses nem os haitianos. Eles são de Benin. E eles são excepcionais. Eles não são membros ainda, mas eles estão ali devagarinho aprendendo do Evangelho. Eles falam bem o português, entendem bem o português e têm nos ajudado, têm nos abençoado. Teve um domingo que nós fizemos um culto, porque lá, cada conquista, cada parede levantada, nós fazemos um culto lá naquele lugar para celebrar o Senhor e agradecer. Hoje nós estamos com a multiplicação de discípulos, né? A gente tem discípulos, pode passar outro slide, os nossos discípulos fazendo outros discípulos, né? A sua rede de relacionamento, pode passar essa foto, eles estão multiplicando, e nós temos um casal lá que há 3 anos atrás, esse casal aí que você está vendo, há 3 anos atrás eles chegaram na igreja, todos desconcertados, né, com dificuldade, em maio de 2018. Em maio de 2018,
ela foi num chá de mulheres, num chá de mães, Dia das Mães, né? Mãe, dia 19 de maio. E aí, ela entregou a vida a Cristo ali, só que ela não falou nada. Ela entregou a vida a Cristo, naquele chá. E ela foi para casa, levar Jesus Cristo para casa. Eu até me arrepio, gente. Nossa. No domingo, dia 27, eles foram no culto. Estava ela e o Júnior na frente, entregando a vida a Cristo. Publicando a fé no coração. Amados, começamos um discipulado. Eu, minha esposa, eu casei os dois, batizei os dois, apresentei a bebezinha deles, e hoje eles são líderes de pequeno grupo. E no próximo ano, eles são diáconos da igreja, líderes de pequeno grupo. Ela é secretária da igreja. E o próximo ano, eles serão novos plantadores de igreja no bairro onde eles moram, na região metropolitana da cidade de Porto Alegre. É só Jesus que transforma. É só Jesus a esperança da glória. E eles estão lá, ó, próximo, em nome de Jesus. E dali da nossa igreja, nós ainda estamos em construção. Nós ainda estamos com as paredes e o teto. Graças a Deus tem aquele caixote pronto. Nós temos está rebocado por dentro. Graças ao Senhor, Deus tem cuidado, mas nós não temos abandonado as pessoas. Porque a gente tem aquela tendência, né? Eu vou gastar dinheiro com construção, né? E vamos primeiro priorizar a construção, depois para a gente acolher pessoas. Eu estou acolhendo na minha casa. Eu tenho que acolher no meu relacionamento. Enquanto isso, deixa a construção. Amados, essa construção ela já poderia ter terminado, mas a gente não tem prioridade de terminar a construção, a não ser construir altares no coração das pessoas. Nós desejamos é isso. Nós queremos amar e cuidar de pessoas, não templos. Jesus me chamou para pregar o evangelho, não construir. Mas consequência é a construção. Está lá, vai ficando lá. A prioridade são pessoas. E nós temos um outro projeto de plantação de igreja através dos radicais. Você já ouviu falar do Radical Brasil Sul? Tem Radical Amazônia, tem Radical Sertão, tem Radical Centro-Oeste, Radical Metropolitana em São Paulo, Radical Cerrado, agora tem o Radical Brasil Sul. Já é a 4ª turma, nós já estamos indo para a 5ª turma, onde nós somos missionários naquele local e nós queremos espalhar igrejas na nossa região. E Deus já está me dando esse presente, onde tem 2 radicais, pode passar uma dupla de radicais em Sapucaia do Sul, região metropolitana de Porto Alegre. E já está tendo, pode passar esse slide, minha irmã, por favor. Está tendo um batismo lá em Sapucaia do Sul. Pessoas sendo transformadas naquele lugar. Estamos plantando igreja. Nós temos também, no outro slide, quando eu voltar, nós iremos já está tudo certo, começar uma nova plantação de igreja a 5 quilômetros e 100 metros da nossa igreja. Uma outra plantação de igreja através de radicais também, que é o bairro Passo das Pedras. Orem por nós, gente. Sabe o que Deus fez? Deus nos deu um contato, que esse contato, uma pessoa entrou em contato comigo, que eu nem sei de onde é região, código 83. É lá de cima, do norte e nordeste. Ela entrou em contato perguntando se eu tinha algum trabalho de ação social na igreja, se eu podia ajudar e tal. Aonde que essa pessoa me deu esse contato? No bairro Passo das Pedras. É Deus ou não é, tchê? A gente fica orando naquele lugar, pedindo, Senhor, em nome de Jesus, que tenha uma casa aberta aqui, um lugar onde possamos colocar fincar a nossa bandeira, que Jesus Cristo é a esperança. Deus, abra as portas nesse bairro. E Deus manda de lá do norte, do nordeste, não sei, um contato lá de Porto Alegre, uma mãe com 5 filhos. Ela foi abandonada pelo marido e tudo mais. E a gente vai lá para ter esse contato primário naquele lugar. Deus nos deu aquele lugar. E vamos plantar uma igreja lá em nome de Jesus. Mas a gente não parou por aí também, porque nós temos um outro projeto já começado em Gravataí, região metropolitana de Porto Alegre. Uma outra igreja, pode passar isso daí? É uma outra igreja que nós estamos iniciando também através de pequenos grupos na cidade de Gravataí,
no bairro Parque dos Anjos. Ore por nós, gente. É um desafio muito grande. É um desafio muito grande. Aí você pode falar assim: ah, pastor, e a construção? A construção está aí. Quando nós começamos, quando nós iniciamos, tem uma parte no início dela, você está vendo a capelinha lá, bem pequenininha, para o lado de dentro dos tijolos. Isso já não tem mais. Pode passar a foto. Nós estamos aqui agora. Tem mais uma foto aí. Aí. Nós estamos assim. Ainda não temos porta nem janela. Essa semana, a gente aqui já há 17 dias, eu vou embora para casa só dia 1º. Aí essa semana, eu conversando com o cara que ficou combinado, eu já paguei uma parte para porta, né? Porta e janela. O camarada pegou as coisas dele e foi embora. Com mais da metade do valor que eu dei. Aí eu dei alguns cheques, né? Para ele facilitou lá e tal. E o cara deixou o serviço. E eu entrando em contato, ele me desceu os cachorros. E nunca mais me atendeu. E a gente está numa obra que não podemos parar. Não podemos parar. E o aniversário da igreja é dia 6 e 7 de novembro. Eu chego dia 1º. Eu queria ter as portas e as janelas, né? Mas não vou ter. Mas eu creio que Deus vai fazer alguma coisa. Eu creio que Deus vai fechar aquele prédio. Nós já estamos celebrando naquele lugar. Nós já estamos celebrando, agradecendo. E nós profetizamos, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado pelo teto, sem ter. Obrigado pelas portas. Então não é possível. Nós estamos cuidando de pessoas. Nós estamos amando pessoas. Nós estamos possibilitando pessoas serem transformadas, serem trazidas para perto de Jesus. Ele não vai nos deixar na mão. Ele não vai nos deixar na mão. Por isso que nós não podemos deixar de contar do que temos visto e ouvido do Senhor em todo lugar que nós estamos. O Rio Grande do Sul é um desafio muito grande. Lá é um país. Lá tem muitos gaúchos que precisam de verdade de Jesus, que precisam mudar de vida. E eu desafio você, em nome de Jesus, Igreja Batista, primeira Igreja Batista do Jardim Paraíso, a ir conosco, orando, continue orando, continue ofertando, continue contribuindo, continue, porque Deus, Ele fará coisas preciosas naquele lugar. Ele tem abençoado aqui, pois bem, abençoe outros cantos dessa terra, abençoe outros lugares. Se tem os jovens aqui, eu estou vendo bastante jovens aqui, adolescentes, pré-adolescentes, jovens. Você pode ir para o Radical Brasil Sul. É 1 ano de experiência, mas você vai começar uma nova igreja para nós, conosco. E se Deus não tocar no seu coração, você já vai ficar lá também. Quantos jovens querem ir comigo? Quantos jovens querem passar a Macedônia e nos ajudar? Quantos? E jovens, que eu digo, é de 18 a 35 anos dentro de um programa de evangelização que é o Radical Brasil. Mas você também quer visitar o Rio Grande do Sul? Faça uma visita. A gente combina para você evangelizar com a gente lá. A gente sai às ruas todos os meses. A gente faz caminhada de oração, faz vigília de oração. Pelo menos uma vez no mês a gente faz isso. Quando a gente também faz outras semanas, pelo menos uma vez a gente tem, todo mês. E Deus não tem nos deixado faltar absolutamente nada. E eu gostaria de finalizar mostrando aqui que o texto da palavra de Deus mostra que depois de mais ameaças que esses homens receberam, os juízes deixaram eles irem embora. Porque não tinham como castigá-los, não tinha como detê-los, porque eles estavam todos louvando a Deus pelo que tinha acontecido.
diante da celebração, diante da adoração, diante de um coração grato, não existe condenação, não existe acusação, não existe ameaças. Se o diabo vem tentar ameaçar, vem intimidar, vem tentar fazer qualquer outra coisa, celebre ao Senhor, adore ao Senhor, honre ao Senhor, agradeça ao Senhor, que você vai ver que ele vai pular fora. Você vai ver que ele não vai chegar perto. O homem que foi curado ali, como diz o texto, milagrosamente, tinha mais de 40 anos de idade, ou seja, Deus opera em qualquer tempo, de qualquer jeito, em qualquer pessoa. Nós precisamos colocar o nosso coração para isso. Nós precisamos colocar o nosso coração nessa obra. Olha só, não vou sair daqui sem antes desafiar a igreja. Eu tenho aqui algumas fichas de pã. Sabe quanto custa uma ficha de pã, minha irmã? Irmã Ana Paula, sabe quanto custa? Irmão Anderson, 3 Coca-Cola de 2 litros. Quantas Coca-Cola de 2 litros você toma no mês? Ah, mas eu tomo Guaraná Antártica. Quantos Guaraná Antártica você toma no mês? Está aqui, ó. R$30 você apoia um projeto missionário. Um projeto missionário tipo esse que você ouviu aqui. Eu quero saber aqui da igreja quem gostaria de ser um apoiador dessa obra com 3 Coca-Cola de 2 litros. Está aqui, eu gostaria de desafiar você. Você pode vir pegar aqui de mim? Você pode vir pegar aqui na frente, que eu gostaria que você viesse para a gente orar juntos em favor dessa obra, em nome de Jesus. Está aqui, ó. Eu quero disponibilizar aqui para alguns irmãos, em nome de Jesus. Você pode pegar aqui comigo e a gente vai orar em nome do Senhor pela sua vida, para que Deus dê a você, para você poder dar ao Senhor. Amém, louvado seja Deus. Eu peço que os irmãos que pegarem, por favor, com carinho, com dedicação, os irmãos podem preencher, fique aí, por favor, pode preencher, e se os irmãos puderem me dar ainda hoje, sabe por quê? Porque quando eu chegar no final desse dia, amém, louvado seja Deus, no final desse dia, eu sento numa mesinha que tem lá no quarto, e eu começo a preencher, no quarto lá do seminário, eu começo a preencher e a primeira coisa que eu anoto é o seu e-mail e o seu WhatsApp. E naquela mesma hora, eu mando alguma coisa, algum contato para eu registrar o seu contato e a gente passar a ter esse contato direto. Antigamente, a gente tinha contato, você com missões nacionais direto. E às vezes demorava para chegar para você uma carta nossa, um recado nosso, uma notícia nossa. Mas aqui, através desses meios que a gente tem com muita facilidade, você recebe na hora. Se eu estou lá falando com algum gaúcho, se eu estou lá evangelizando algum gaúcho, você vai receber uma foto, de repente, desse momento. Se tem um batismo, você está recebendo uma foto instantânea, naquele mesmo momento de um batismo, para que você possa orar, para que você possa estar junto com a gente nesse desafio de ganhar o Rio Grande do Sul, de ganhar o Brasil, em nome de Jesus. A gente pode orar juntos aqui por esse momento, por essa oportunidade, para que os irmãos sejam fiéis, para que eu seja fiel nesse nosso contato, em nome de Jesus. Vamos orar? Você pode estender as suas mãos em direção a esses irmãos, eu também aqui, nós juntos aqui, de mãos levantadas, estamos diante do Senhor, Pai, agradecendo porque o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus grandioso, um Deus poderoso, e tem poder para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. É um Deus que tem amor a essa obra, é do coração do Senhor para o nosso coração. Por isso nós estamos aqui, Deus, para receber do Senhor a incumbência, Deus, de honrar o Teu nome, de fazer a Tua vontade, ó Deus, investindo na Tua obra, Pai. Ó Pai, abençoe a vida de cada um desses meus irmãos que puderam se levantar e aceitar o desafio, ó Deus, de dedicar, ó Pai, as suas vidas contribuindo. Eles podem não ter condição, possibilidade nesse momento, ó Pai, de ir até lá, de fazer mais, ó Deus, de ser um missionário propriamente dito lá no lugar, mas eles podem contribuir, eles podem ser missionários
investindo, Senhor, nessa obra. Ó Pai amado, em nome de Jesus, manifesta o Teu poder sobre a vida deles, dando a eles recursos necessários, recursos possíveis, ó Pai, para que eles possam também investir com alegria na Tua obra, investir com gratidão, Senhor, em nome de Jesus. Eu agradeço ao Senhor por essa igreja, ó Deus, ao qual tem aceitado o desafio de investir em nós, de fazer a Tua vontade nos campos, ó Pai. Em nome de Jesus, como pastor, como ministro do Senhor, eu também abençoo a vida deles, ó Deus, para que eles possam ser prósperos em tudo o que propõem fazer, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, como missionário dos batistas brasileiros, estou aqui, Deus, com o coração grato pela vida dessa igreja, pelos meus irmãos que se reúnem nesse lugar, aonde estarão, ó Deus, assistindo-nos também de perto, estará, ó Pai, recebendo boas notícias em nome de Jesus. Ó Pai amado, retribua-os conforme só o Senhor pode retribuir. Abençoa-os, Deus, como o Senhor pode, com muita graça, com muito amor, com poder, em nome de Jesus, ó Pai. Eu te agradeço, Deus, por esse momento. Louvado seja o Teu nome, santo seja o Senhor, santificado seja o Teu nome, Pai, a todo sempre. Amém, Deus. Amados, muito obrigado por enquanto. Deus abençoe. Eu agradeço e peço que os irmãos realmente me entreguem essa ficha hoje, antes de eu ir embora, para eu poder ter esse contato já imediato, tá bom? Muito obrigado, em nome de Jesus. Obrigado pela oportunidade, igreja, irmão Anderson, irmã Ana Paula, irmãos, muito obrigado pela o privilégio. E dizer que eu convido os irmãos a irem para o Rio Grande do Sul. Façam-nos uma visita, teremos um privilégio, o prazer de recebê-los lá. A minha casa é grande, a gente bota uns colchão lá e vamos embora, e a gente recebe. Lá você vai comer cuscuz. Lá também, quem sabe, vamos orar a Deus, né, para que a carne baixe. Você pode comer também um churrasco, quem sabe, né? Vai tomar um chimarrão bem tupetudo, né, bem gostoso, e com certeza você vai ser amado também nesse tempo, em nome de Jesus. Deus os abençoe grandemente. Agradecemos a presença do missionário, né? Vamos estar orando por ele. Vamos pedir ao irmão Zé Antônio que vem aqui estar orando pelo missionário. E vamos abençoar, né, o nosso missionário, ele, juntamente com a sua família e todos os membros daquela igreja, que em breve são 30, que se multiplica em 300, em 3.000, né, em 3 milhões, e que o Evangelho venha a ser alcançado em todo o sul do Brasil, em nome de Jesus. Vamos abençoar a família? Vamos. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém. Antônio. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, primeiramente, Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por o privilégio de estarmos aqui, Pai, nesse município e nesse estado, né, onde nós temos fartura do Teu Evangelho. Te agradecemos, Senhor, porque nós ouvimos hoje uma palavra, Pai, e nós sabemos, Pai, que o Rio Grande do Sul é um estado carente do Seu Evangelho, da Tua palavra. E nós, Pai, estamos aqui, Pai, orando, Pai, grandemente, Pai, para que o Senhor envie recursos, Pai, tanto materiais quanto pessoas mesmo, pessoas que estejam inspiradas por Ti, Senhor, para poder propagar o Seu Evangelho, assim como o Seu servo que esteve aqui pregando hoje, Pai, trazendo um pouquinho lá do desafio que o Senhor trouxe para ele, que plantou no seu coração, Pai, um tempo atrás, e hoje, Senhor, ele está dedicando, Pai, esse tempo para Ti, Senhor. Te agradecemos, Pai, e pedimos, Pai, para que o Senhor esteja abençoando, Pai, não só o Rio Grande do Sul, mas como todos os estados carentes também. Amém. Pai. Muito obrigado por essa mensagem de hoje. E a nossa oração, Pai, é que o Senhor esteja, Pai, dando recursos necessários para que o seu servo possa tocar essa obra ali, Pai, em Passos Fundos. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.
quem quiser a ficha, nós temos, é só nos procurar, tá? Você ora em casa, né? Se Deus falar no teu coração, também pode ser dividido, gente. Você pode pegar 2, 3 pessoas e dividir, né? E contribuir todo mês, tá? A gente não vai dar o alvo alcançado, porque ainda falta chegar de algumas organizações. Irmão, antes esqueceu a chave, então vai ficar para a semana que vem, né? Mas a gente sabe que o que tiver ali é bênção, né? E vai ajudar a propagação do Evangelho, né? E a gente vai encerrar, né? Cantando, porque a gente somos brasileiros, né? A gente está falando dos estados do Brasil, e que você possa estar levando, né, essa mensagem, porque uma coisa é a gente falar, outra coisa é o irmão trazer o que está sendo vivenciado, né? Então, que a gente possa estar levando essa mensagem no nosso coração. Mas antes de encerrar, a gente vai estar, eu quero agradecer, né, a Deus, né, primeiramente, porque tudo é a base dele, né? Se não for por ele, a gente não faz nada. Então, agradecer a Deus em primeiro lugar, né? Ao Ministério de Missões, né? Nós, como todos sabem, a gente pegamos o Ministério de Missões no meado de junho para cá, então tivemos a campanha de estaduais e agora essa nacionais. Somos novinhos, somos crianças, né? Bebês ainda, mas que o Senhor, né? As irmãs, né? Os irmãos que estão conosco, nos ajudando, que Deus continue abençoando, né? Nessa corrida, desafio de vender ticket para sorteio, de almoço agora. Então, que Deus venha continuar abençoando, e se for da vontade do Senhor, ano que vem estaremos, né, fazendo as próximas campanhas, se for a vontade dele. Né, o Grupo Nutri, né, que fez o almoço semana passada, todas as irmãs, na figura da irmã Zeni, que Deus continue abençoando esse grupo. Né, o som, o Ministério de Louvor, as organizações, embaixadores, mensageiras, as crianças que nessa campanha também ficaram um pouco mais ativas. Né, ao ministro Anderson, né, porque foi ele que nos convidou para estar à frente desse ministério. Que Deus continue te abençoando, te guardando, né, te usando. Obrigado pela sua força, né, esse puxada aí que você teve. Que Deus continue abençoando. E a todos os irmãos, né? A gente pode falar de todos, mas se não for a igreja, não tem o que se fazer, né? Então precisamos da igreja. Então que Deus, o Senhor continue abençoando cada irmão, e que, em nome de Jesus, o Senhor possa estar dando recurso a cada família, que nada falte no lado de vocês, né, de nossos lares, que a gente possa estar contribuindo, né, porque eu sempre falo lá em casa, Deus não nos dá as coisas só para os nossos deleites, né, Deus nos dá para a gente também ajudar, para a gente também multiplicar. Então, se Deus te der um emprego, se Deus te der alguma coisa para fazer, se você recebe, não é só para a sua família, né, de sangue, mas também para a sua família espiritual. Então, que a gente não possa esquecer disso, porque Deus vai nos cobrar também, né? Ele vai nos cobrar aquilo que Ele nos deu, que Ele nos dá tudo, mas Ele quer que a gente também dê a parte que é devida, tá bom? E as pessoas que continuem orando, um grupo de intercessão, pela família do irmão Delta e todos os demais missionários espalhados. E a gente vai, né, terminar como a gente começou, né, com a saída da bandeira. Vamos ficar de pé, para que a gente possa estar cantando esse hino nacional, que é do nosso Brasil, e depois a gente vai estar, né, com uma oração silenciosa, né, e vamos estar se despedindo.